sequências de saudações abertas. Este é o canal Nerd Tracker, o canal do fã-clube do Star Trekkers. E hoje estamos reunidos para comentarmos o episódio número 11 da terceira temporada de Star Trek Discovery, cujo título é Su'Kal. Faremos as nossas análises, traremos muitas curiosidades, informação que você só vê aqui no canal Nerd Tracker. Mas tudo isso só será possível se nós revelarmos algumas informações básicas do episódio. Portanto, a partir de agora, aviso de spoilers! Mas antes de começarmos os nossos comentários, gostaríamos de pedir o seu like e o seu comentário para fortalecer o nosso canal aqui no YouTube, de maneira que ele possa entender que o nosso canal tem relevância na plataforma. Então você que já vem acompanhando os vídeos do Nerd Tracker, não esqueça de deixar sempre aquele like. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para começarmos, vou chamar o nosso querido Murilo para fazer uma introdução do episódio desta semana. Fala aí, Murilo. Obrigado, Valmir. Olá a todos. E esse foi mais um incrível episódio de Star Trek Discovery. O episódio 11, Su'Kal, foi um episódio marcado por um tema principal, o medo. Um incrível episódio que mostra como o medo é um assunto muito importante e como ele não deve ser tratado de forma nenhuma de maneira banal. O episódio nos mostrou como cada um lida com seus medos, seja a perda de alguém, seja o medo de não conseguir salvar alguém, seja o medo de não conseguir atingir as expectativas de alguém, ou seja, o medo do desconhecido. Boa, Murilo. Eu acho que você identificou um dos focos centrais da trama deste episódio. Almirante César, você gosta de super-heróis? Alguma relação com o episódio desta semana? Olá pessoal, nesse episódio nós temos o surgimento de um ser que poderia ser comparado com os super-heróis criados pela Marvel. Sim, um super-herói que sofre radiação no estilo Hulk e Homem-Aranha, que ao ser contrariado simplesmente destrói tudo. Provavelmente a queima deve ter ocorrido pela perda de sua mãe. Em Discovery, trata-se de uma contaminação radioativa involuntária que gerou imunidade ao feto e depois uma inexplicável poder de instantaneamente interagir com todo o dilítio da galáxia. Nesse aspecto, ele é quase um kill, talvez um kill piano. Kill piano, essa foi muito boa, César. Eu gostaria então de aproveitar para lhe perguntar um pouco mais sobre o que você achou do Su'Kal, de como ele nos é apresentado. A mãe do nosso amigo Kelpiano teve tempo para lhe criar um universo virtual educacional, porém o ambientou com uma aparência sinistra que proporciona eterno estado de depressão ao coitado. Um lugar paradisíaco como o mundo natal Kelpiano, com arquitetura Kelpiano, não teria sido melhor, inclusive para acolher o resgate que ela solicitou? Programar o ambiente virtual para alterar as formas dos visitantes para formas reconhecíveis é até compreensível, mas dois deles já eram humanos e o terceiro era o Kelpiano, da mesma raça do recluso. Está na cara que foi uma forçação de barra para mostrar o rosto do Doug Jones. O programa retira todo o equipamento e proteção do grupo avançado. Isso me parece mais um absurdo na eterna busca da dramaticidade. Somente para lembrar, eles estão na nave acidentada dentro de um holodeck, o que gera ainda mais incongruências na história, pois o teletransporte foi direcionado para a nave acidentada e eles caíram exatamente dentro do programa do holodeck. Bem, Engle, aproveitando que nós estamos falando sobre o Su'Kal, eu gostaria de ouvir você com sua análise biomédica sobre ele. Aspecto biomédico do Su'Kal, esse Kelpiano encontrado sozinho num planeta repleto de dilítio dentro de uma nebulosa de alta radiação. Esse Kelpiano, essa criança Kelpiana, vamos dizer assim, né? Parece que os Kelpianos vivem centenas de anos e esse está lá há 100 e poucos anos, talvez seja ainda uma criança. E, de qualquer forma, não teve nenhum contato com a sociedade, né? Apenas com hologramas. E talvez muito pouco com os tripulantes da nave onde ele nasceu. Talvez não tenha dado tempo para socialização, é o que parece. Ele tem um comportamento psicológico bem errático.
E o Dr. Culber afirma durante o episódio que ele pode ter sofrido adaptação celular durante o desenvolvimento fetal no meio ambiente da nebulosa, cheio de radiação e com tanto de lítio em volta, concentrando ou dinamizando a força e a potência dessa radiação da nebulosa. Ele pode realmente ter sofrido mutações durante o desenvolvimento fetal e por isso desenvolveu poderes extrasensoriais, que me lembraram muito os poderes extrasensoriais do Charlie X, da série clássica, temporada 1, episódio 3, na Netflix é episódio 3, se for fora da Netflix é o episódio 2. O Charlie X, ele recebeu poderes dos Tasianos para poder sobreviver num planeta. E o Su'Kal pode ter sofrido mutações que permitiram a ele sobreviver nesse planeta com tanta radiação dentro de uma nebulosa, né? E poderes extrasensoriais capazes até de destruir planetas, naves ou explodir todas as naves de toda a Federação ou de todas as naves que utilizavam motor de dobra com de lítio. É estranho, não gostei muito dessa saída, dessa solução para queima, mas se for isso, o Charlie X tinha esse poder extrasensorial a longas distâncias e era muito poderoso. Ele, inclusive, no episódio da série clássica, ele destrói uma nave cargueira que estava nos limites de alcance das comunicações com a Enterprise, ou seja, estava bem longe. E ele, mesmo assim, dentro da Enterprise, conseguiu destruir aquela nave cargueira. Então isso não é novo em Star Trek, né? O Su'Kal poderia destruir naves a grandes distâncias, mas nesse caso foi a muita distância, simultaneamente, em tudo quanto é canto. Talvez porque o de lítio tenha catalisado isso, mas é estranho. Essa solução realmente está muito estranha. Eu espero que melhorem essa solução. Eu não gostei muito. Além de todas as análises que fazemos de cada episódio, sempre gostamos de trazer para vocês algumas curiosidades. Será que você pegou cada uma dessas referências durante o episódio? Esse é o planeta de lítio que parece ser a solução para o combustível de toda a frota estelar. Você sabia que ele pertence à classe Y, também conhecido como classe Demônio? Continue aqui assistindo com a gente, que logo mais Murilo vai dar ainda mais informações sobre ele. Outro detalhe muito interessante dessa terceira temporada de Discovery são os comunicadores. À direita, vocês podem ver este oficial vulcano, que pode ser visto no holograma representando a cerimônia de ingresso de Kaminar na Federação. E o detalhe interessante é que esse ingresso de Kaminar na Federação se deu mais ou menos em 3060. Porém, nós já tínhamos visto este mesmo comunicador no uniforme do almirante Senatal, que faleceu aí por volta de 3187. Então nós temos aqui a referência temporal que comprova o período da queima como sendo o mesmo período que a nave Kiev ficou presa dentro da nebulosa de Verubian, próximo do planeta de lítio. Ainda falando sobre os comunicadores e outros detalhes, nós temos aqui essa representação criada pelo holograma da nave, e nós podemos ver então que no seu uniforme nós temos a constatação que o holograma não está funcionando bem, porque nós temos uma mescla de diferentes períodos representados no uniforme desse holograma. Nós podemos ver pelo uniforme e pelas listras que aparecem em cima dos ombros, que é um uniforme da época de Discovery, mas podemos ver que o comunicador e os pins que aparecem na gola são da época de TNG, da nova geração. Entretanto, no braço nós podemos ver o símbolo da frota estelar, que remonta à época de Star Trek Enterprise. Outra curiosidade tem a ver com a Tenente Nilsson, que não apareceu neste episódio. Ela foi citada pelos roteiristas, mas quem aparece ocupando a sua estação de trabalho é a Tenente Ina. Uma curiosidade sobre a Tenente Ina é que ela é representada pela atriz Ava Blackwell, que também faz o papel deste outro oficial da ponte, conhecido como Osnulus. Mas vale dizer que Osnulus não é o nome deste oficial, até porque esse nome não foi revelado ainda. Osnulus é o nome da espécie ao qual pertence
este alienígena. E o interessante é que essa espécie, segundo os escritores, pode aparecer nesse tom avermelhado, num tom arroxeado ou até mesmo rosáceo. Outro aspecto que não nos passou despercebidos nesse episódio, apesar de ter sido rápido, foi da atuação da Adira, que entra em contato com a Reno solicitando a sua insígnia para poder se teletransportar para a nave do Book e assim ajudar a Michael, o Capitão Saru e o Dr. Cooper. Como o holograma está alterando a fisionomia de todos para que possam ser reconhecidos sem muitos traumas pelo Sucal, como será que o holograma vai apresentar a Adira? E será que os roteiristas vão aproveitar essa oportunidade para ampliar a temática para a nossa reflexão? Outro detalhe interessante aqui nessa cena é que podemos ver o Grey Tall, que tinha andado sumido nas últimas semanas, nos últimos episódios, mas agora voltou a aparecer. Será que está sendo preconizado a possibilidade da volta dele para o mundo real? Como ele vai atuar dentro do holograma junto à Adira? Ainda sobre a Adira e toda a temática que envolve todas as questões de gênero, é interessante pontuar aqui que após vários comentários e considerações feitas pelos fãs sobre a tradução, a dublagem e a legendagem em português, eu tive o cuidado de acompanhar todo esse trabalho e confirmar, assistindo episódios anteriores, que foi feito, sim, alteração na dublagem e na legendagem. Como vocês podem ver nessa cena, em que o Stamets está conversando com o Cooper, e ele diz assim, ó, mas mesmo assim o trabalho dele tem sido brilhante. Ele não diz dele e não diz dela. Ele diz dele. Ao que a Adira responde, é realmente especial e está acordado. Então podemos constatar que houve sim recentemente uma atualização da dublagem e legendagem, respeitando as características do personagem que são expressas linguisticamente através da sua fala. Seguindo a tradição de Star Trek desde a série clássica, nós temos a presença de mesmos atores fazendo papéis diferentes. Esse é o caso da Cirana, a irmã do Capitão Saru, e da doutora Isa. Se vocês olharem a prótese, vocês vão ver diferenças de nuance para caracterizar que são personagens diferentes. Porém, as duas são representadas pela atriz Hannah Spear. Essa presença do mesmo ator em papéis diferentes também acontece neste caso do Aradar e o Ancião. O Aradar é o pai do Capitão Saru e o Ancião aparece neste episódio como fazendo parte do holograma. E ambos são representados pelo ator Robert Velak, que inclusive fez o papel do diretor da escola que aparece no episódio Crianças de Marte, que é um episódio do Short Tracks, a segunda temporada do Short Tracks, o episódio 6. E como vocês podem ver, ele é um vulcano. Todos sabemos que as locações são muito importantes na filmografia. E não seria diferente no caso desse episódio de Discovery. Por isso é interessante compartilhar com vocês que uma das locações é a penitenciária Museu Kingston, que fica na cidade de Ontário, Canadá, que serviu de locação para o ambiente holográfico tenebroso no qual Su'Kal vive. Outro Gorner Egg está nesta cena aqui. Vocês estão vendo o Capitão Saru, Dr. Cooper e a Michael logo atrás, mas estão vendo algo mais. Logo ali acima, sobrevoando, consegue reconhecer? Se por acaso você assistiu a série Star Trek Picard, você reconhece a Flor Espacial. Sim, ela mesmo, que ocupou um papel importante na trama de Star Trek Picard. Como pode ter alguém aqui assistindo esse vídeo que não acompanhou ainda Star Trek Picard, o que deve fazer urgentemente, não darei muito mais spoilers. Outro detalhe interessante que pode ser visto nessa representação física do medo do Su'Kal é que esse personagem está recoberto por algas e faz parte daquele conto infantil que trata de ensinar conceitos, valores e moral às crianças kelpianas. O interessante aqui é que as algas que recobrem o corpo deste ser são as que dão nome à espécie do Saru.
Skelpians. Bem, essas foram apenas algumas das curiosidades, mas continue aqui com a gente para toda a análise do episódio e ainda mais Gorner Eggs. E além disso, nós temos a volta da antagonista Oriana Ozaira. Mark, o que é que você achou da Ozaira neste episódio? Aquela Oriana, ela prometeu que ia fazer uma bagunça na nossa vida e conseguiu. Sabe exatamente quais são seus objetivos? E nesse caso, o objetivo dela era a única nave que não precisa de lítio para viajar a galáxia toda. O USS Discovery. Cumpriu suas promessas, ou seja, está só no começo de cumprir suas promessas de pegar a Federação pelo calcanhar e tocar o barco em diante. César, já que o Mark tocou nesse assunto, eu gostaria de saber sua opinião sobre a invasão da USS Discovery. Mesmo erguendo os escudos, a Discovery foi tomada com muita facilidade. Também foi localizada com facilidade e o Stamets foi abordado dentro da câmara de esporos. Uma nave em alerta vermelho não tem alerta de intrusos? Até Enterprise de TOS, com um computador simples, tinha isso. Lembrando que o computador da Discovery adquiriu ciência e 100 mil anos de conhecimento, ou seja, está milênios na frente daquele computador. O diálogo da Tilly e da capitã da outra nave é digno de adolescentes do segundo grau. Faltou apenas ela erguer a mão para o outro tripulante bater e dizer: sacaneamos com ela. A Tilly, ao perceber que a nave inimiga estava se aproximando, deveria ter saltado e voltado do outro lado do planeta para liberar a nave do Book e depois simplesmente sair dali. Vejam que até a capitã inimiga se surpreendeu com sua inércia. A vilã sabe até o que Tilly comeu no café da manhã, mas não sabe que o capitão está no grupo avançado da nebulosa que estão orbitando, e que este contém o maior estoque de lítio da galáxia, que estranhamente os sensores do século 32 não registram. A ineficiência da Tilly é tão gritante que parece ser proposital, para demonstrar que na nave não há ninguém como a Burnham que pode ser sua capitã na próxima temporada. Murilo, me pareceu muito interessante essa conexão que você fez do medo como um dos eixos centrais da trama. Você poderia explicar para a gente um pouco melhor que aspectos você observou e que correlação você faz entre o medo e das ações dos personagens na trama? Lembrou muito um livro que foi escrito lá em 1894, O Livro da Selva. Ele foi escrito por Rudyard Kipling. Sabem de qual livro estou falando? Dele mesmo, Mowgli, o Menino Lobo. Mowgli foi criado longe dos seus pais, assim como Sukal, que foi criado sem os seus pais e num ambiente longe da sua casa. Nesse episódio também tivemos uma decisão acertada do Saru em passar o segundo comando para Tilly, já que ele estava visivelmente envolvido emocionalmente com essa missão. Estava tomando decisões não tão racionais e não mais tão objetivas para o propósito da missão. E a Tilly? A Tilly, ela não decepciona e mostra como alferes podem sim ser capitães, e muito bons. Ela supera seus medos, enfrenta a Uzira de igual para igual e toma todas as decisões acertadas. Eu vou falar quais foram todas elas. Ela descobre que a nave amiga da Federação não era tão amiga assim. Era sim a nave da Uzira disfarçada. Isso nem o Kirk conseguiu descobrir no filme 2, A Ilha de Khan. Com isso, a Tilly estraga o elemento surpresa que a Uzira estava tentando fazer com a Discovery. A Tilly, ela não abandona a sua posição. Ela tenta ganhar o máximo de tempo possível para o grupo avançado concluir a sua missão. E quando tudo mais falha, ela mantém a calma no momento certo. Não há derramamento de sangue, nenhuma vida foi perdida sob seu comando. E convenhamos, o melhor mesmo a fazer quando alguém se transporta para a sua nave apontando um rifle laser para a sua cara e para a cara dos seus amigos, o melhor mesmo é manter a calma da situação. E em defesa da Tilly, existem várias formas de se invadir uma nave da Federação. Isso não é tão raro assim e já aconteceu várias vezes em Star Trek. Vamos ver alguns desses momentos. A NX-01 foi dominada no episódio da terceira temporada, número 12, Chosen Helm. Ali, fanáticos religiosos ameaçavam destruir a nave caso o comando não fosse dado a eles. Archer teve que ceder. Você pode até argumentar que a NX-01 é uma nave muito antiga do século 22. Tudo bem, então vamos ver agora uma nave mais moderna. A Voyager também foi dominada no episódio da segunda temporada, número 26, Basics, parte 1. Aqui ela também foi dominada,
apesar de estar com os escudos levantados, teve a ponte invadida e rifles phaser apontados para sua cara. Tá bom, você pode até argumentar que a nave estava bastante avariada do ataque das naves dos Kazon. Então vamos ver uma nave que estava com escudos a 100%. A Enterprise D em Generations foi destruída por uma nave Klingon considerada um fusquinha enferrujado da galáxia, apesar de estar com seus escudos a 100%. Aqui você pode até argumentar que a Lursa Betor conseguiu a frequência de modulação dos escudos através de espionagem no visor do George. E isso pode ter sido o que a Ozira fez também por ter conseguido os códigos válidos da Federação. Que tal um outro exemplo? Uma nave feita especificamente para combater os Borgs e logo na sua primeira enfrentamento com eles, o que acontece? Ela é totalmente dominada e seu capitão inicia uma evacuação e autodestruição da nave. Isso aconteceu com a nave soberana da Frota Estelar, a Enterprise E, no filme First Contact. Então, por mais que a nave seja nova e possua todas as atualizações da Federação, é bem capaz que seus inimigos saibam uma forma de explorar alguma falha, alguma brecha de segurança e dominar a sua nave. Pois bem, como vocês podem ver aqui no canal Nerd Trackers, nós privilegiamos o debate de ideias de maneira ampla, respeitosa, considerando diferentes pontos de vista. E por isso mesmo que a gente aproveita para trazer para vocês essas análises, para que vocês mesmos tenham as suas próprias considerações e possam até interagir conosco através aqui dos comentários. Mas agora eu queria ouvir você, Mark, falando um pouco mais sobre a queima, porque afinal de contas parece que nós descobrimos um pouco mais sobre a origem da queima. Será que descobrimos mesmo? Nós descobrimos qual foi a causa da queima. Uma mente ligada a um complexo sistema de hologramas, numa nave que está simplesmente desmontada em cima de um planeta inteiro de cristal de dilítio. O engraçado é que não é o cristal em si que provê a energia, mas o cristal de dilítio é a única coisa que impede que matéria e antimatéria, quando colidem, não se transformem numa aniquilação total de energia, ou seja, uma explosão imensa. Ou seja, enquanto o cristal de dilítio está funcionando, matéria e antimatéria colidem dentro dele e emanam dele como forma de plasma de dobra, como energia líquida. Se o cristal de dilítio perde o efeito, então aquele amaciamento na explosão não acontece mais e o local onde colidem a matéria e a antimatéria se transforma numa explosão. E foi isso que destruiu todas as naves quando a primeira queima aconteceu. Pelo que preconiza a série até agora, parece que o Su'Kal e suas emoções têm uma relação direta com o fenômeno da queima. Já que é assim, gostaria de que o Engler trouxesse para a gente alguns dos aspectos psicológicos desse personagem. Aspectos psicológicos do Su'Kal. É um Kelpiano que foi deixado sozinho num planeta com um programa de holograma e que não teve a possibilidade de ter um pai, uma mãe no seu desenvolvimento. Isso é muito importante e explica o comportamento errático dele e talvez o seu desespero frente a demônios ou medos que ele tem naquele planeta. É nítido que a programação holográfica está deteriorando, né? Está corrompida, provavelmente pelo tempo, mais de 120 anos funcionando, e pela radiação do planeta, da nebulosa sobre o planeta. O programa eventualmente parece estar bastante tenebroso, escuro, num ambiente ruim para o Su'Kal, e talvez não tenha sido assim sempre, talvez ele tenha crescido num ambiente holográfico muito melhor. E agora nós vemos o final dessa programação deteriorando, né? E ele com muito medo, talvez até ele e os seus poderes mentais estejam influenciando na programação. É interessante também que quando a tripulação, a Michael, o Culber e o Saru descem ao planeta, eles são teletransportados diretamente para dentro do ambiente holográfico em que o Su'Kal estava. E talvez isso por própria influência do Su'Kal, dos seus poderes extrasensoriais, que talvez tenham expandido o ambiente holográfico da nave para toda a nave, talvez tenha envolvido circunstâncias do planeta ou um ambiente com capacidade de sustentar vida dentro do planeta, onde eles foram teletransportados. Ele também modificou
o aspecto morfológico da equipe de descida, transformando a Michael numa trio e o Kuber num bajoriano, e o Saru apresentando-se como humano. Gostei muito de ver o Saru como humano, vendo o rosto dele aparecendo na série. Foi bem interessante isso. Me lembrou, inclusive, um episódio de Deep Space Nine, na 6ª temporada, em que a gente vê Muito Além das Estrelas, é o nome do episódio, e que a gente vê os personagens todos de Deep Space Nine na sua forma humana, né? Representando aí uma outra história. Mas voltando, o aspecto psicológico mais importante do Su'Kal é esse: ele não tem um comportamento normal, ele tem um comportamento errático e com muito medo, talvez por falta da convivência com outros seres da sua espécie, com seu pai, com sua mãe, que a gente sabe faz muito falta para qualquer indivíduo, qualquer ser vivo senciente. E sobre o Su'Kal, parece que você tem uma teoria bem interessante, Mark. Compartilha com a gente. Aquela criança, que agora não é uma criança, na minha opinião, essa pessoa que está lá ainda está ligada a aparelhos que conectam ela ao resto do sistema. Tudo que você está vendo ali é um holograma, não é uma criança, não é uma forma negativa dela. Que é uma mente que está ali, totalmente desnorteada, mas está incluída dentro do sistema. Ela está dentro de uma cápsula, na minha opinião, e quando o Saru encontrar ela, eu acho que a única solução vai ser desligar a cápsula e poupar a vida dessa pessoa que tem sofrido por centenas de anos. E também evitar que aquela combinação mortal de um planeta de cristal de dilítio mais uma nebulosa radioativa possa causar novamente para o resto da galáxia. Bem, já que estamos falando de teorias, me parece que o Engler também tem algumas teorias bem interessantes sobre um certo almirante e sobre um certo entregador. Então, Trekkers, a respeito da invasão da USS Discovery pelos Orianos, vocês acharam que foi muito fácil essa invasão? Talvez ela tenha sido facilitada. Está surgindo aí a dúvida a respeito de um possível espião dentro da nave. Eu tinha cogitado já há algum tempo que talvez o almirante Vance fosse um inimigo da Federação e estivesse ali agindo como um agente duplo. Eu não sei se alguma coisa me diz que esse almirante tem algum problema. Talvez ele esteja ajudando os Orianos contra a USS Discovery, né? E tenha ajudado na invasão, enviando códigos secretos de confirmação de comunicação e etc. Mas posso estar enganado. É que os almirantes, geralmente em Star Trek, os almirantes têm uma fama ruim. Geralmente eles aprontam ou fazem alguma coisa muito errada. Mas isso pode ser uma exceção agora. Outro possível inimigo camuflado dentro da USS Discovery pode ser o Booker. Eu lembro que ele colocou um aparelho para ajudar na localização da nebulosa e os dados que os vulcanos tinham cedido para a Michael encontrar a causa da queima. Talvez aquele aparelho que ele usou para ajudar a intensificar as informações tenha, na verdade, sido um artefato que sinalizava a localização da nave e roubava códigos secretos e de permissão e de autorização. Talvez o Booker tenha enganado a todos nós durante esses 11 episódios e venhamos a saber no próximo ou no último episódio que ele é, na verdade, um aliado dos Orianos e um traidor. Vamos ver, o que você acha? Murilo, e me parece que essa semana você tem novos Gorn Eggs para nós, não é mesmo? E aqui vão alguns detalhes e alguns Gorn Eggs desse episódio. O logo da corrente esmeralda mais uma vez aparece no capacete desse invasor. Ele já foi visto em outros episódios e podemos ver duas letras ali, um V e um Z estilizado parecendo uma cobra, que pode ser as letras em oriano das iniciais do nome da corrente esmeralda. Eu fiquei muito feliz e surpreso ao ver uma aliança entre os Kelpianos e seus antigos predadores, os Ba'ul. Isso mostra que não importa o quão diferente as pessoas sejam, que seus ideais sejam, sempre existe uma forma de se unir e deixar as diferenças de lado. Uma visão muito importante passada por Jornada das Estrelas, desde 1965.
E aqui eu trago a lista da classificação planetárias pela Federação. Muitas dessas classes a gente já conhecia, como uma classe D, de um planetóide ou uma lua, ou de um pequeno planeta com pouca atmosfera, como a classe K, que é adaptável para humanos através de biosferas artificiais, como foi o planeta do Moody. Temos a classe M, que são planetas iguais à Terra, e temos a famosa classe Y, que são os planetas demônios. Vimos alguns desses planetas em Star Trek Voyager, planetas de atmosfera tóxica, altas temperaturas e de alto índice de radioatividade. Na classe Y, tivemos aquele planeta natal daqueles seres de prata que faziam uma cópia perfeita da tripulação da Voyager. E agora, nesse grupo, temos um novo planeta, o Theta Zeta. Que planeta é esse? Essa é mais uma peça do quebra-cabeça que se encaixou agora para explicar a queima. César, quais são as suas expectativas para os próximos 2 episódios? E a Michael? Agora Michael vai de uma só tacada resgatar a Discovery, salvar a base da frota, eliminar os piratas, salvar o grupo avançado, estabelecer distribuição de dilithium pela galáxia, restabelecer a Federação, assumir a capitania da nave, casar com Book on the Table e limpar a caixa de areia do gato. Tá certo, pessoal, essa foi uma das minhas declarações mais ácidas com relação a esse episódio, mas é Star Trek e nós temos que ver exatamente o que é que anda rolando por aí e apontar os seus defeitos e virtudes. Neste episódio eu vi muito mais defeitos que virtudes. Se eu tivesse assistido como me era o programa de sci-fi, nada disso seria apontado. Tá bom, pessoal, até a próxima. Comentem aí embaixo, vocês podem não concordar, mas existem muitas dúvidas. Tchau. Vida longa e próspera. Este é o Nerd Tracker, canal do fã-clube Star Trekkers. Aqui podemos curtir Jornada nas Estrelas juntos